Bem-vindos, e está começando mais um episódio do Deu Lucro Podcast. O podcast que veio aqui para contribuir com a sua vida, para que você tenha lucro nos seus negócios, mas também na sua vida pessoal e espiritual. E hoje o episódio nós vamos falar sobre algo que a gente vive isso todo dia, que é empreender em casal. Então, o nosso objetivo aqui é falar para vocês a verdade nua e crua, a vida como ela é de empreender sendo casados, né? E como que a gente concilia isso, né? A nossa família com os nossos negócios. Por quê? Porque tem vantagens, mas também tem seus desafios. Nem tudo são flores, né, vida? Então, vamos começar pelas vantagens, pelos pontos positivos. Bem, o que me vem à mente aqui confiança. Então, assim, entre marido e mulher, a confiança ela é primordial para o sucesso, obviamente, do casamento, mas falando aqui de empreendedorismo, quase que não sai a palavra, empreendedorismo, né? É fundamental, porque a gente sabe que está com a pessoa certa e que o pilar da confiança vai sustentar a jornada que o casal está percorrendo. Legal. Eu elencaria como inicial a confiança. Pronto. E aí é importante também a gente destacar que esse elemento confiança precisa estar muito evidente na relação de casal. Porque Sim. Às vezes o casal não está bem, houve alguma quebra de confiança e vai querer empreender. Não é o momento, às vezes no futuro. Ou às vezes você vai precisar procurar outro sócio ou outra sócia mesmo. Por quê? Porque confiança é virtude, é construída, é conquistada. E aí, quando a gente já conquistou isso, né, isso foi uma realidade nossa, né, a gente construiu essa confiança entre a gente. Tanto que a gente foi abrir o nosso primeiro negócio, nós já tínhamos aproximadamente 5 anos de casados. Então, a gente já tinha dado pistas de que nós dois éramos confiáveis como pessoas. Por quê? Porque a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras. Então, uma pessoa infiel, em qualquer lugar que ela esteja, ela vai ser infiel com todas as coisas. E o Flávio Augusto, ele fala muito isso, por exemplo, que ele não faz negócio com quem trai o cônjuge. Por quê? Porque ele diz, se a pessoa é capaz de trair aquela que ela escolheu como a pessoa mais importante da vida dela para criar os filhos, construir uma família, avalie o sócio. O que dirá do sócio? Pronto. Então, eu gostei dessa primeira característica, né? Primeira vantagem. Um ponto importante que eu estou lembrando também, que talvez seja um desdobramento da confiança, é o apoio. Legal. Porque, às vezes, um dos cônjuges não tem o perfil empreendedor. Uhum. E pode não se enquadrar ou não se sentir à vontade, ou entender mesmo que, assim, não é o perfil dele. E o apoio é importantíssimo nessa circunstância, né? Pode ser que um dos cônjuges tenha essa pegada mais empreendedora, o outro não, e o apoio, além da confiança, né? Mas assim, o apoio também é muito importante. Mesmo que às vezes não vai ser empreendedor. Isso, nesse contexto, né? Esse suporte de saber quem está ali empreendedor, quem está empreendendo, poder contar esse suporte é muito importante. E aí eu vou até fazer uma brincadeira aqui, vou mandar um recado, né? Para você que é marido ou esposa de um empreendedor ou uma empreendedora e que muitas vezes não entende a jornada do seu companheiro, às vezes acha loucura, às vezes, assim, por zelo e amor, já disse até para a pessoa desistir, mas eu vou te pedir com carinho, não faça isso. Apoie, como o próprio Lucas falou. Agora, se você ainda não estiver nem pronto para apoiar, eu vou só te pedir, por favor, se não ajudar, não atrapalha. Por quê? Porque a vida do empreendedor já é desafiadora demais. E com certeza o que você fala é muito importante para a sua esposa e para o seu marido. E cada vez que você fala, desestimulando, né, a sua companheira ou seu companheiro a seguirem na vida empreendedora, você está atrapalhando, às vezes, sem saber, tá? Então, não faça isso, apoie, porque se é importante para a pessoa que você escolheu para estar do seu lado, tem que ser importante para você, mesmo que você não queira se envolver, né, vida? Não foi o nosso caso. No nosso caso, na verdade, eu precisei conquistar o Lucas e ir trazendo ele devagar. Primeiro para a advocacia, e aí, mulheres, foi por estratégia também, tá? Eu envolvi ele no mundo jurídico, ou seja, eu apresentei para ele que existia esse mundo, né, vida? Ele não conhecia a prática da advocacia, eu fui trazendo devagarinho até que ele gostasse. Eu não tinha como impor também uma coisa para você, né? Então, na verdade,
O que eu fiz foi te vender essa vida empreendedora, né? Olha, vida, tem outra vida aqui melhor, né? Que eu acho melhor. Vem conhecer. E, a princípio, ele não veio por ter comprado a ideia imediatamente. Ele veio por puro apoio, né, vida? A gente já falou isso em outro podcast. Mas ele também entregou, né? Porque no escritório, tanto no escritório bem como na Limier, mesmo quando você ainda não estava completamente envolvido, como hoje você está, bem envolvido nos nossos negócios, você sempre contribuiu, você sempre entregou na medida que você podia, no tempo livre que você tinha, porque por muito tempo você seguiu ali conciliando a jornada da advocacia com o Serviço Público Federal e, obviamente, você dedicava a maior parte do tempo para o Serviço Público Federal em razão da jornada que você precisava cumprir, mas isso não queria dizer que era justificativa para você não me ajudar. Você ajudava nos fins de semana, à noite, no momento que você podia, né? Então, acaba até com aquela desculpa, eu não vou ajudar porque eu já tenho um outro trabalho. Quem disse que você não pode, né? Sim. Lembrei das madrugadas também, né? Você falou fim de semana, à noite, sim, madrugadas também. Sim, Lucas cansou de virar a madrugada. Isso, querendo ou não, gente, é uma prova de amor, né? De confiança, porque você está acreditando no projeto que a sua esposa ou seu marido acreditam, mesmo que você ainda não acredite, mas você acredita na visão dela, e a gente tem muito isso, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho mais, não é que eu tenho mais facilidade, eu acredito que a estrada me treinou para ver melhor as possibilidades futuras, né? Então, eu acabei adquirindo essa habilidade de treinar a minha visão para olhar e ver um negócio, se ele dá pistas de que vai ser bom, do que outros negócios a gente pode abrir ou não. O Lucas, ele já é muito bom no aqui e no agora. O que a gente está fazendo agora que a gente pode fazer melhor, fazer bem feito e colocar o toque dele de excelência a partir de números, né? Ele quem comanda. Eu acredito que é uma complementação. E essa confiança e essa cumplicidade, eu diria também, eu acredito que ela vem aí jogar a favor do casal que empreende em casal, já que a gente já cumpre, a gente decidiu viver junto e a gente vai querer, obviamente, ser feliz juntos. Vamos, tudo que a gente fizer, vamos também fazer para que esse negócio dê lucro, para que seja um negócio Sim. próspero, né, vida? Eu diria também outro detalhe que acaba acontecendo muito, que tem gente que fala assim, tem que saber dividir, porque é casal, trabalho é trabalho e vida afetiva é vida afetiva. Eu acredito assim, que nós somos uma pessoa só, então não tenho como separar bem. Hoje eu estou aqui falando com a Carol, entrevistadora de podcast. Depois eu saio daqui, já sou a mãe do Gabriel, porque eu tenho que ver se está tudo ok para ele ir para a escola, se a mochila está ok, se foi feito o lanchinho dele, se ele está arrumadinho, arrumou o cabelo, passo perfume e tudo, ver se ele está ok. E sou a esposa do Lucas, que vou almoçar com ele daqui a pouco. Não tem como eu falar assim, agora eu sou um papel, agora eu sou outro. Não, eu sou todas essas mulheres em uma só. Assim como também, enquanto eu sou empreendedora, eu sou a esposa do Lucas. Ele é meu sócio, então não tem como eu esquecer, quando eu estou trabalhando com ele, que ele é meu marido, né? Então, acaba a gente vivendo todos esses papéis ao mesmo tempo, só que eu acredito que a gente precisa usar isso ao nosso favor. Eu acredito que o primeiro ponto que dá de utilizar isso ao nosso favor é que a gente acaba otimizando muito tempo. Por quê? Porque a gente está imerso o tempo todo juntos, né? Então, se a gente está em uma fase da empresa... e aí a gente lá a gente trabalha em home office, né? Eu trabalho em home office já há 5 anos, o Lucas trabalha a partir desse ano mesmo exclusivamente em home office, porque ele tomou a decisão corajosa de pedir afastamento, né, do serviço público para se dedicar às nossas empresas. Isso foi um ato de confiança, de coragem, de cumplicidade, tudo isso que a gente já relatou aqui, mas a gente acabou otimizando o nosso tempo. Como a gente está imerso em casa, a gente tem cada um seu escritório, mas, obviamente, a gente tem os nossos momentos de reunião como sócios, né, como marido e mulher, a gente faz nossos alinhamentos também em relação ao futuro do Gabriel, em relação à nossa relação. E isso acaba ajudando o negócio. Por quê? Porque muitas vezes, ali depois do jantar, a gente está falando no dia seguinte quais são as prioridades do dia, ou já falando, antecipando nossa agenda. A pergunta que eu mais faço para o Lucas é: como é que está a sua agenda hoje? Tem compromisso com o horário marcado? Porque tem uma coisa muito diferente entre compromisso com o horário marcado e os compromissos ordinários. Para quê? Para que a gente veja a cidade flexibilizar alguma situação. Então, por a gente estar o tempo todo junto,
a gente consegue acelerar, eu acredito, o processo de crescimento da empresa, né, Vida? Sim, e o que eu complementaria seria no sentido de que, apesar de a convivência diária permitir com que o assunto do trabalho ele percorra momentos familiares, é muito importante reservar momentos para aquelas reuniões entre o casal que você fez referência, porque é nesse momento que o foco, a concentração, a atenção vai estar para aquela pauta que está sendo definida. Ou, em outras palavras, é possível falar sobre trabalho no almoço, na janta, no café da manhã. Agora, decisões e coisas que vão incrementar e podem trazer uma transformação significativa no dia a dia ali do empreendedorismo, é nesse momento reservado. Então, se você ainda não tem essa prática, fica a sugestão. Reserve dia e horário para você ter essa reunião de alinhamento, de decisão, de visão de futuro. Você pode escolher o nome, mas que tenha essa pegada, que tenha essa finalidade, para que naquele momento a empresa, o negócio seja pensado, refletido, ajustado, aprimorado, porque isso faz muita diferença. Legal. E aí eu acredito que o maior desafio é fazer tudo isso e conciliar ali com as nossas outras figuras dentro da família. O Lucas como pai, eu como mãe do Gabriel, e nós dois como marido e mulher, para continuar alimentando a nossa afetividade. Então, acredito que diante desse contexto, que parece assim, né, um pouco caótico, mas funciona bem, né, Vida? A gente fazer alguns combinados. Então, por exemplo, a gente percebeu, nós dois, que a gente estava falando muito sobre trabalho a qualquer hora, em qualquer lugar, né? E aí a gente percebeu que isso não estava fazendo bem para o nosso filho. Então, o que a gente combinou? Que enquanto a gente estivesse com ele, a gente iria falar sobre outros assuntos, a não ser que fosse uma coisa muito urgente, né? E isso e ele já percebeu que ele já estava, vocês só falam em trabalho. E aí a gente se vigiou, porque pra gente é natural, e a gente gosta de falar disso, né? Mas para uma criança de 6 anos não é atrativo. Então, quando a gente está à mesa com ele, a gente procura falar de assuntos dele, né? Não só da escola, como o Lucas gosta muito de puxar assuntos sobre os desenhos, os super-heróis, e a gente tornar esse clima familiar também harmônico e agradável para uma criança de 6 anos, né? Sim, é uma questão assim de percepção, de atenção, né? No exemplo que a Carol deu, nós em alguns momentos lembrávamos de situações de trabalho que precisavam ser decididas, então a gente não estava usando uma linguagem desnecessária ou algo assim na frente do Gabriel. A gente só estava fazendo alinhamentos, mas que na fase em que ele está era uma conversa em que ele não estava incluído. Uhum. Então, assim, para vocês verem que é um aprendizado, né? É um caminho que a gente faz, mas a diferença é que a partir do momento em que a gente percebeu, a gente não se manteve no erro. A gente corrigiu a rota e aí passamos a fazer essa adequação que a Carol narrou, né? Na frente do Gabriel, agora os assuntos são outros, mais voltados para a faixa etária dele, e isso fez bem, obviamente, para o nosso filho e para nós também. Pronto, eu acredito que é muito importante também a gente alimentar a afetividade como casal. Porque a jornada nossa é muito técnica, muito de vencer os desafios, de focar no dar lucro e de treinar time, e toda a empresa tem seus próprios desafios de gerir pessoas e, né, enfim, deixar a operação redonda, vender mais e tudo mais. Mas é muito importante que a gente não esqueça de focar na nossa afetividade, que a gente pode fazer isso como? Saindo para jantar só os dois, dando uma escapada no fim de semana. A gente recentemente teve essa alegria de ter os avós aqui em João Pessoa, e a gente pôde deixar o nosso filho, e foi só eu e o Lucas para uma cidade aqui perto, para Porto de Galinhas, e ficamos só nós dois, né, para que a gente possa também estar mais conectados como casal, né? Então, acredito que isso é muito importante, a gente não esquecer que, apesar de sócios, nós somos um casal. Eu acredito que também outra dosagem que a gente precisa ter, porque como a gente é muito íntimo e a gente fala tudo o que quer, a gente precisa vigiar as palavras, o filtro com que a gente fala as coisas. Por quê? Porque eu não posso falar uma coisa de trabalho com o Lucas como se ele fosse meu marido e vice-versa, né? Então, acredito que esse cuidado, esse zelo no relacionar com o outro, eu acredito que ele também é fundamental. De lembrar que ele é o meu colega de trabalho e que eu tenho que
tratar ele de forma respeitosa, da melhor forma possível, assim como eu trato todo mundo do meu time, que não é porque ele é meu marido que eu posso chegar e já falar, apontar alguma coisa para ele, ou ele para mim, né? A gente tem que ter essa dosagem mesmo. Sim, né? Aquela questão sim da intimidade, né? Por sermos marido e mulher, pode ser que em algum momento, né, ou para quem esteja acompanhando a gente que também empreende em família, possa se sentir mais à vontade em cobrar de uma maneira mais incisiva, e poderia dar aqui outros exemplos, mas a questão é que esse termômetro, esse filtro é muito importante, porque existem modos, formas, maneiras de a comunicação acontecer. E a depender de como acontece, a pessoa pode se sentir ferida. Então, a solução do problema, ela começa a partir do modo como você apresenta o questionamento. E isso faz diferença, né? Até para que ambas as cabeças pensantes busquem numa solução adequada. Então, muito mais do que apontar determinado erro ou colocar-se ali como... Cobrar metas, né? Porque não é porque a gente é marido e mulher que a gente não cobra resultados um do outro, né, Vida? Sim. E essa cobrança faz parte do processo do empreendedorismo, e o modo como se faz, ele pode ser perfeitamente adequado para o tipo de cobrança, né? Não há problema nenhum em cobrar. A habilidade da comunicação, ela é fundamental entre o casal. Sim. Né? Não só com o time, não só com os clientes, mas a gente treinar a habilidade de comunicar com excelência como casal, porque se você consegue fazer isso, né, com o seu cônjuge, com a sua esposa e tudo mais, provavelmente com os seus liderados você vai ser ainda melhor, né? Então, acredito que essa gestão das emoções, que o outro conhece a gente, sabe quando a gente está com raiva, sabe quando a gente... Né, e a gente saber administrar isso também. Vou até contar um fato curioso, que outro dia eu fiquei chateada com o Lucas por alguma situação, só que a gente tinha que trabalhar juntos. Então, a minha ideia era ficar na minha, ter o meu tempo para relaxar, pensar e para poder reconciliar, que a gente sempre se reconcilia muito rápido também. Só que tinha demandas, então ele passou o dia me demandando nos grupos. Eu ia fazer o quê? Eu estava chateada, mas eu não ia responder ele. Não, eu ficava bala, porque eu não queria ter que ficar tratando com ele toda hora, mas eu fiz o quê? Minha missão, porque eu tinha que trabalhar. Então, a gente passou o dia se falando mais sobre trabalho, de forma respeitosa, de forma eficiente. Não era porque eu estava chateado com alguma situação que eu ia deixar de cumprir o meu papel ali dentro da empresa. Eu acredito que você saber, aí sim, separar isso é de extrema importância. Ou seja, e até como a gente está muito conectado e os negócios dependem da gente, eu acredito que isso acaba até assim acelerando o processo de reconciliação quando a gente se desentende. A gente tem que não tem tempo para ficar chateado. A gente logo tem que se resolver, conversar e seguir, porque tem um time que depende da gente. Então a gente sabe muito que o nosso relacionamento ele é responsável por famílias, né? Porque a gente gera emprego. Então acredito que isso acelera o processo, né, Vida? Com certeza acelera, educa, corrige, ajusta. É um caminho de erros e acertos, mas a grande diferença está: se errou, ajusta, levanta, corrige rápido e foca no objetivo. E para a gente concluir esse episódio, eu gostaria muito que você, Vida, nos desse a alegria de ouvir a palavra de Deus. Sim, claro, vamos lá. Vou pegar aqui um trecho da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10, diz assim: Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejais em pleno acordo e que não haja entre vós divisões. Vivei em boa harmonia, no mesmo espírito e no mesmo sentimento. Que desafio! Viver em pleno acordo não é tarefa fácil, até porque para certos assuntos não há nenhum problema em eu ou a Carol divergirmos em termos de posicionamento, entendimentos, pontos de vista, mas a questão, o cerne daqui da palavra é a comunhão, né? A origem, né, da palavra comunhão vem do grego, né, koinonia, e diz respeito a essa conexão. Como você imagina, tem um celular e diariamente ou de dias em dias você precisa carregá-lo, certo? Essa conexão, essa bateria, ela começa a ser carregada quando efetivamente
o carregador, o cabo do celular está ali acoplado na energia, não é verdade? Essa é a essência da palavra. Então perceba que apesar de sermos humanos e podermos divergirmos em algum tipo de posicionamento ou entendimento ou caminho a seguir dentro ali do empreendimento, a questão é saber que a gente tem na base um suporte que nos une. E essa base principalmente e essencialmente como principal alicerce é Deus. Que essa palavra possa ajudar você no seu caminho do empreendedorismo, possa também fazer com que você veja a importância da família, porque não adianta só um negócio dar lucro e ter sucesso. É importante antes, né, que a sua família seja um sucesso, que Deus esteja presente, que Deus esteja no centro, porque a verdadeira felicidade, o verdadeiro sucesso é estar no centro da vontade de Deus. E a Bíblia é um meio pelo qual Deus nos deixou com clareza a forma como podemos fazer com que essa realidade esteja presente dia a dia na nossa família. Existem desafios, existem problemas. A Carol soltou uma situação aqui no ar, né, que eu a deixei chateada. Erramos, né? Cabe ali o quê? O arrependimento. Se você errou em alguma coisa, tenha consciência, arrependa rápido e volte a trilhar o caminho da busca, da conciliação. Isso acelera muito o processo dos resultados que você busca. Entra aqui também a questão eu falei daquilo que se busca, né? Importante, né? Isso me faz lembrar o quê? Dos objetivos. Empreender em casal pressupõe que há um objetivo em comum. Tem-se um lugar em que o casal está e tem-se um lugar aonde o casal quer chegar. Para que esse caminho ele seja feito com resiliência, ele seja feito com clareza de visão, é necessário essa comunhão, essa koinonia. E o que dá sustentação para essa base é a presença de Deus. Legal. E aí a gente pode concluir também, resumindo, que se você tiver que escolher entre o seu negócio e a sua família, não titubeie, escolha a sua família. Eu acredito que isso é um combinado que a gente tem também, né, vida? Primeiro, a gente tem que estar bem, a gente precisa ter sucesso familiar, né? Eu como esposo, Lucas como marido, e a gente dá uma criação da melhor forma possível para o nosso filho. E aí, a partir daí, a gente dá frutos, a gente dá lucro, e aí a gente abunda através dos nossos negócios. Eu acredito que esse é um bom combinado que a gente tem, que tem dado certo também, que a gente sugere, né? Para vocês que estão em casa. E esse foi mais um episódio do Deu Lucro Podcast. E se você gostou, pode encaminhar para geral. 10 pessoas, tá bom? Pode encaminhar para 10 ou mais pessoas, porque eu tenho certeza que se é alguém que está pensando em empreender em casal, pode seguir ou não, né? Depois do que a gente falou aqui, pode pensar melhor e procurar um outro sócio. Mas o importante é que tudo seja refletido e que a família esteja sempre em primeiro lugar. É isso aí. Então, até o próximo episódio. E tchau, tchau.